Abra a sua Bíblia, o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. A qual o significado desse livro significa saída. Livro de Êxodo, capítulo 2. Eu já cheguei na igreja recebendo confirmações sobre essa palavra. Pastor, Deus falou assim comigo. Eu falei, essa é a palavra de hoje. Amém? Deus quer falar conosco. Aperta o cinto aí. Não deixa o inimigo tirar a sua concentração. Amém? Não se distraia. Fica em espírito e deixa o Espírito de Deus falar conosco. Se Ele falar e nós guardarmos a palavra, nossa vida não será mais a mesma. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus vem dizer assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passavam pelas margens do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie o menino, este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o seu filho e a criou. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez por essa palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quando a gente olha o capítulo 2 do livro de Êxodo e olha para o próximo capítulo, que é o capítulo 3 do livro de Êxodo, nós não imaginamos a quantidade de tempo que existe entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Êxodo, há um espaço de tempo de 80 anos. No capítulo 3 do livro de Êxodo, o Senhor está chamando Moisés em cima do monte, onde ele aparece em uma chama, em uma sarça que queima, mas não consome. E Deus falando a Moisés a respeito de uma chamada que ele tinha com 80 anos. Nós vemos no capítulo 3 que o Senhor, diante de uma necessidade, estava precisando de um homem que fosse temente a Ele, um homem que fosse obediente às suas ordens, um homem a qual tivesse a disposição de Deus falar e esse homem obedecer. Deus estava precisando de um homem para enviar até o Egito para resgatar o seu povo que estava escravizado debaixo de uma escravidão de Faraó. E quando Deus precisou desse homem, Deus ele não veio na terra com esse pensamento: eu vou na terra procurar alguém para enviar lá no Egito. Deus ele não desceu com esse pensamento. Deus ele desceu no homem certo. Deus desceu na pessoa certa. Deus sabia a quem ia mandar para o Egito. Deus ele desceu sabendo quem ele ia mandar. Deus desceu tendo certeza do homem que ia executar as suas ordens. Por quê, pastor? Porque o homem que o Senhor precisava, no capítulo 3, ele já tinha gerado este homem,
no capítulo 2, 80 anos antes do capítulo 3. O homem que o Senhor ia usar, Deus já tinha gerado 80 anos atrás. O libertador, que ia libertar o povo do Egito, Deus já tinha gerado antes. O governador, que mais para frente ia governar o Egito num tempo de seca, e Deus usando esse homem chamado José, para que a terra não morresse de fome. Esse homem que Deus ia usar para ser governador, ele já estava formando esse homem na casa de Jacó, muitos anos antes, estava formando esse homem, no meio dos seus irmãos, no meio de traições, estava formando esse homem na casa de Potifar, estava formando esse homem na prisão. O rei de Israel, que o Senhor disse que era o rei segundo o seu coração, que é o rei Davi, estava precisando de um rei segundo o coração de Deus para colocar no trono. Estava sendo formado anos atrás dentro do pasto, cuidando das ovelhas. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aqui nessa igreja hoje é só para quem pega, e só para quem tem fé, só para quem tem disposição, e só quem acredita que Deus fala nessa casa. Aqui tem homem de Deus que o Senhor vai usar poderosamente daqui uns anos. Aqui tem mulher de Deus que o Senhor vai usar poderosamente daqui uns anos. Aqui tem jovens, cadê os jovens dessa igreja? Aqui tem jovens de Deus que o Senhor vai usar poderosamente daqui uns anos. Ali dentro das salas tem criança que Deus vai usar poderosamente daqui uns anos. Meu Deus, será que tem alguém que acredita nisso? Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Os homens e as mulheres que eu vou usar daqui uns anos, as crianças que eu vou usar daqui uns anos, os jovens que eu vou usar daqui uns anos, estão sendo preparados hoje. Eu não vou preparar daqui 10 anos, eu não vou preparar daqui 5 anos, eu já estou preparado. Alguém sente que está sendo preparado aí? Alguém sente aí que Deus está começando a trabalhar na sua vida no decorrer desse ano, e aconteceu muita coisa ruim, mas aconteceu muita coisa boa da parte do Espírito? Alguém sente o Espírito Santo incomodando para orar, incomodando para buscar? Alguém sente o Espírito Santo incomodando para mergulhar mais na presença dele? Mas por que isso acontece? É porque tu nem sabe que Deus está te preparando. Deus precisa te levar, Deus precisa te levar para um lugar onde Ele fala e você ouve. Ei, querido, não tenha pressa de receber a promessa. Meu Deus, não tenha pressa de viver aquilo que Deus já te falou. Ei, Deus, é necessário te preparar em algumas áreas da sua vida, para que quando Ele te chamar, assim como Moisés, 80 anos, mas ele cumpriu o seu chamado com excelência. Alguém aqui está sendo preparado. Alguém aqui está sendo forjado. Alguém aqui está sendo confortado. Alguém aqui está sendo edificado. Alguém aqui nessa igreja hoje que, por mais que as lutas sejam grandes, já bateu o pé. Eu não vou parar, Satanás. Eu não vou desistir do chamado que o Senhor tem na minha vida. Meus irmãos, na nossa vida, tudo começa com preparação. Por que Deus nos libera uma palavra e essa palavra vai acontecer depois de muitos anos? Porque Deus precisa nos preparar. Porque muitas vezes quando Deus fala, a gente não está preparado. Deus fala, a gente ainda não está no prumo de Deus. E Ele precisa nos preparar. E nós entramos num tempo de preparação. Esse tempo de preparação é um tempo muito difícil. Porque se o diabo conseguir te parar no tempo da preparação, você não vive a promessa que Deus tem na sua vida. Você não pode desistir no tempo da preparação, no tempo do deserto, no tempo das aflições. Você não pode parar. Você não pode desistir. Porque muitas vezes você nem sabe
O porquê que está despertado dentro de você essa vontade de buscar ao Senhor, essa vontade de fazer a obra do Senhor. Muitas vezes você nem sabe, mas Deus lá na frente já tem algo preparado para a sua vida. Uma das chamadas que mais fala com o meu coração é a chamada de José, porque José foi traído pelos seus irmãos, José foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. E muitas vezes, se alguém fizer isso com a gente quer parar, por causa de pessoas. José foi vendido lá para o Egito. Muitas vezes nem imaginava o que ia acontecer, mas tinha um sonho no seu coração, mas tinha uma convicção que Deus tinha algo na vida dele. Foi para a casa de Potifar, armaram para ele, foi para a prisão, mas da prisão foi para o governo. E o que o Senhor quer falar para você hoje? Em que fase você está? Às vezes você está na fase que pessoas estão te traindo, falando de você. Às vezes você está na fase que você está se sentindo dentro de uma cisterna, lá no fundo do poço. Às vezes você está na fase, muitas vezes, de estar fazendo algo de excelência, mas as coisas não acontecem. Assim era a vida de José. Estava fazendo com excelência na casa de Potifar, mas ali não era ainda aquilo que Deus queria na vida dele. E antes dele subir para o palácio, ele teve que descer. Eu vou falar mais uma vez, antes de subir para o palácio, ele deu uma descida, aleluias, glória a Deus, porque quando Deus ele tirasse ele de lá, ele olhava para o céu e falava: é só o Senhor na minha vida para realizar essa obra em mim, glória a Deus. Mas muitas vezes, criança, jovem, homem, mulher que está aqui, você precisa entender o tempo da preparação de Deus. Cheguei aqui na igreja, eu recebi uma palavra de uma irmã que Deus falou com ela, falou assim: pastor do céu, o que Deus me mostrou é grande. E Deus vem mostrando, e Deus vem mostrando. Irmãos, e a cada dia que Deus tem algo para nós ainda maior lá na frente, significa que esse tempo é um tempo de preparação. Enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, o Senhor está nos preparando para uma obra maior ainda. Preste atenção aqui, queridos. Eu me recordo que eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu tinha acabado de converter ao Senhor. Eu estava com 18 anos. Hoje eu tenho 39. Eu estava com 18 anos. Esse rapaz aqui que me ganhou para Jesus, que é o meu vice-pastor hoje, ele tinha 15 anos. Eu sou 3 anos mais velho que ele. Eu fui para Goiânia na sexta-feira com ele. A gente foi orar pelo filho da irmã Laura. A irmã Laura está aqui? Amém? Vamos lá orar pelo filho da irmã Laura e trazer ela de volta para Itumbiara. E quando a gente estava indo no caminho, a gente começou a falar da nossa fase quando a gente era jovem. Irmãos, e a gente entrou num assunto que abriu um leque na nossa mente. E o assunto era as vezes que nós nos reunia na casa de alguém para orar. Um menino de 15 anos, tinha acabado de fazer 18. Tinha um Rieta também que era da turma, novo, adolescente praticamente, jovem. Irmãos, e a gente nos reunia para orar, irmãos. 2005, 2006. Eu passava a tarde inteira na igreja com ele. Quando eu não estava trabalhando, estava com ele na igreja. Eu pego na guitarra, tentando tocar uma guitarra, e ele tentando tocar um baixo a tarde inteira. O pastor da igreja nessa época era meu sogro. Irmãos, e todas as vezes que nós vinhamos para a igreja, ele abria as portas da igreja e falava: pode ficar aí o tempo que vocês quiserem. Eu lembro que eu sentava no altar de um lado, ele sentava no altar do outro, e a gente começava tentando tocar alguma coisa. Eu me recordo que teve um dia que a gente começou a orar numa vigília. Nós fazíamos vigília de oração. Nós começamos a orar, irmãos, às 10 horas da noite, às 22 horas da noite. Sabe que hora que nós fomos parar de orar? 5 horas da manhã. Um menino de 15 anos, um de 18 ou de 19. Eu sei que no final dessa vigília, eu me recordo, irmãos, que nós estava sentindo tanto Deus naquele dia. E sabe qual que era a nossa oração?
A gente não ficava a noite inteira orando, pedindo para namorar, ou pedindo alguma coisa. A nossa oração é: Senhor, usa a nossa vida. Senhor, usa a nossa vida, usa a nossa vida, Senhor. Vocês acham que as coisas acontecem por acaso? Vocês acham que depois desse tempo todo, nós estamos aqui na frente dessa igreja e Deus está operando? Mas de onde surgiu esses meninos? Muitas vezes de um lugar onde nenhum olhar humano pode ver, mas Ele... Glória a Deus, aleluia. Mas Ele está vendo, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmãos, não vai entrar, irmãos, em uma área onde você quer ser visto. Se esconda em Deus. Se esconda no Senhor, porque Deus está te preparando. A gente nem imaginava, irmãos, quando a gente olha para trás, nem imaginava aquilo que Deus tinha reservado, irmão, depois de vários anos para frente. É assim que é Deus, glória a Deus, aleluias. Você está hoje aqui, irmão, busca o Senhor, irmãos, ora ao Senhor, consagra ao Senhor, pega essa Bíblia, irmãos, e lê essa Bíblia, querido. Fuja das armadilhas do diabo, fuja das tentações do tentador, irmãos, lute para que você possa viver uma vida no Senhor, porque Deus está preparando algo que os teus olhos não viram, a tua mente não consegue imaginar, mas eu sei que é grande aquilo que Deus tem reservado para essa igreja. Alguém crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não vai esperar as coisas acontecer para você se movimentar. Tudo que você vai fazer muitas vezes precisa de uma preparação. Vai casar, tem que preparar. Quer um emprego daqui 5 anos? Quer ser um médico? Vai para a faculdade, vai estudar. Quer formar em alguma área? Tem que estudar antes. Como é que você chega em um lugar, irmãos, sem que haja esse tempo de preparação? Com Deus é dessa forma, irmão. A gente não vai chegar em lugares onde Deus quer nos levar se a gente ficar parado, querido, nos embaraçando somente com as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes os acontecimentos, os levantes, é para nos parar, irmãos, para a gente não viver esse tempo, para distrair, ficar distraído nas coisas que o inimigo arruma no dia a dia e rouba o meu tempo de me preparar para que Deus me use. Tem gente aqui que está sendo preparada, irmão. Eu vou liberar uma palavra que o Senhor acaba de me dizer. Tem pessoas aqui que estão olhando para o altar só para você saber que Deus fala. E que Deus conhece o coração do homem. Tem alguém aqui que falou por esses dias: Senhor, um dia eu vou estar lá em cima daquele altar pregando a palavra. Aleluia. Será você, caralabá. Um dia eu vou estar lá, Senhor, pregando a palavra. Mas sabe o que você está fazendo antes de vir aqui? Ou antes de Deus te usar em lugares que Ele quer te usar? Ele está te vendo nesse tempo de preparação. Ele está te vendo no secreto. Ele está te vendo na oração. Ele está te vendo com seu coração guardado no Senhor. Ele está vendo pessoas aqui no secreto, em um lugar onde o pastor Rivaldo não está vendo, onde pessoas obreiros da igreja não está vendo, onde membro não está vendo. Mas você não foge do olhar de Deus. Você pode estar dentro de uma cisterna, você pode estar dentro do pasto, mas Deus está te vendo. Você pode estar malhando trigo no lagar, mas Deus está te vendo. Você pode estar pescando como Pedro, mas Deus está te vendo. Você pode estar ali na alfândega com Mateus, mas Deus está te vendo. Você pode estar no meio do deserto, mas Deus está te vendo. E Deus vai trazer pessoas aqui, querido. Deus vai trazer pessoas no ministério, neste lugar. Deus vai trazer. Deus vai trazer você. Enquanto essas coisas acontecem, se movimenta no Senhor. A Bíblia fala que do capítulo 3 ao 2, 80 anos,
E nós lemos um texto onde Moisés está sendo gerado. O texto começa dizendo que um filho de Levi se casa com a filha de Levi. O que é casamento? Casamento é repete isso aqui comigo. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança que não é feito entre duas pessoas. Casamento é uma aliança que é feito entre 3 pessoas: marido, a esposa e o Senhor. O que sustenta essa união é o Senhor. Tirou Ele, muitas vezes desanda. Ele está no centro, pode passar dificuldade, que Ele vai ajustando no dia a dia. Glória a Deus, você crê nisso? A primeira coisa que o Senhor vem dizer nesse texto que nós lemos era nos mostrando que Ele queria gerar um profeta, um libertador. Só que antes dele gerar, isso aqui você tem que compreender e pegar isso aqui. Antes de Deus gerar uma promessa, Ele tem que fazer aliança. Vou repetir mais uma vez para você entender. Antes de Deus liberar uma promessa ou gerar uma promessa, o Senhor tem que fazer uma aliança. Foi através da aliança de um homem e de uma mulher que foi gerado aquilo que Deus queria gerar. Escuta, igreja. Tudo que Deus quer gerar na sua vida, primeiro Ele vai acessar o seu coração e vai trabalhar para você fazer uma aliança com Ele. É difícil a gente viver uma promessa de Deus se nós não temos aliança com Deus. Se nós não temos uma aliança com o nosso Senhor. Dificilmente Deus gera através de aliança. Deus gera através de aliança. E muitas vezes o maior trabalhar de Deus não é te entregar uma promessa. Existe alguma coisa nessa terra que Deus não pode te dar? Me diz um aí. Me diga algo que existe nessa terra que o Senhor não pode te dar. Se o teu coração estiver rendido aos pés do Senhor, tudo que o Senhor quiser fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele quiser te usar para te colocar dentro de você dons de curar, ao ponto de você colocar as suas mãos em pessoa com câncer, e o câncer foi embora, pessoas paralíticas e se levantar de cadeira. Se Ele quiser te entregar esses dons, Ele te entrega. Se Deus quiser te entregar algo e operar através de você, Ele faz. Mas um dos maiores trabalhar de Deus é fazer aliança. Por quê? Porque Deus quer fazer aliança com todos que estão aqui e com todos que estão lá fora. Agora é todos que querem aliança. É todos que querem fazer aliança. Por quê, pastor? Porque a aliança primeiramente tem sentimento. Você se casa com alguém que tu não ama? Irmãos, a aliança fala de sentimento. Uma das piores coisas que pode acontecer com duas pessoas é deixar o amor acabar entre eles. Porque vai ter uma aliança no dedo, mas não tem sentimento. Tem uma aliança no dedo, mas não ama. Tem uma aliança no dedo, mas não tem prazer de olhar nos olhos da pessoa e falar: eu te amo, você é a minha vida. Por quê, pastor? Tem aliança, mas às vezes não tem o principal, que é o amor, que é o sentimento. Ou seja, a aliança fala de sentimento. Então, querido, para Deus fazer uma aliança conosco, eu tenho que estar amando ao Senhor, não aquilo que Ele pode me dar, mas amando a sua pessoa e a sua essência. Deus, irmãos, Ele aliança o seu coração com a nossa vida através de sentimento, irmão. É nós amarmos o Senhor. Qual que é o primeiro mandamento? Ame ao Senhor em primeiro lugar, honre Ele em primeiro lugar na sua vida. Agora, como que você ama e honra se não tem sentimento? O nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento, querido, simplesmente de alguém que pode oferecer aquilo que a pessoa está precisando. A questão não é precisar, irmãos.
A questão é você desfrutar da presença dele. É nessa questão de desfrutar da presença dele que Deus ele vai gerando aliança na nossa vida. Agora a questão é, deixa eu te fazer aqui algumas perguntas. Que dia que você orou? Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Que dia que você tirou um dia para você consagrar ao Senhor? Quantos dias você está sem ler um capítulo dessa palavra? Eu tenho aliança, mas eu não quero me relacionar com aquele que eu tenho aliança. É como se eu, pastor Rivaldo, estivesse morando dentro da casa com a pastora Priscila, a gente está casado, e eu ficar 15 dias sem conversar com ela. Eu ficar 10 dias sem conversar com ela. Eu estou passando de um lado, ela está passando de outro, mas a gente não comunica, a gente não conversa. Eu estou num quarto, ela está na sala e a gente não comunica dias e dias. Você acha que tem aliança? Você acha que está certo? Você acha que está correto isso aí? Querido, com Deus, todas as vezes que nós viemos nessa casa, Jesus ele está passando o tempo inteiro aqui, ó. Jesus está andando nesses corredores, vai lá, vai cá. Há uma presença que se movimenta neste lugar. Ele está passando o tempo inteiro, mas eu estou aliançado com ele. Ele passa de lá, eu passo de cá. Ele vai ali, eu vou para cá. Que negócio é esse? Nós estamos dentro da mesma casa e o desejo dessa presença é encontrar você. Glória a Deus. É estar com você. Ou seja, querido, aliança foi a primeira coisa que houve nesse texto para que um homem chamado Moisés fosse gerado para daqui a 80 anos ser o libertador do povo de Deus. Aliança gera promessa. Repete isso aqui comigo. Aliança gera promessa. A palavra de Deus vem dizer que depois da aliança deste homem e dessa mulher, foi gerado uma criança. Foi gerado Moisés. Mas quando Moisés nasce, ele nasce num tempo muito difícil. Por quê, pastor? Quem conhece a história sabe que Moisés ele nasceu num tempo de matança. Faraó, irmãos, ele tenta matar as crianças do Egito, porque o povo estava crescendo muito, porque o povo estava multiplicando. Então ele dá uma ordem para jogar as crianças dentro do rio Nilo, e muitas crianças são jogadas dentro do rio. Mas existia uma criança numa casa, que ele não era só uma criança, não que os outros não merecessem, mas ele era uma promessa que foi gerado através de uma aliança. Eu quero te falar algo aqui da parte do Senhor. Se existe uma promessa gerada de Deus na sua vida, o diabo vai armar para tentar matar, vai armar para tentar tirar a promessa. Mas o irmão aqui ele disse, a pastora também profetizou: ei, irmão, aquele que é de Deus o diabo não toca. Se há promessa na sua vida, o diabo não vai tocar nela. Ele vai tentar de todas as formas, mas olha a maneira que Deus guarda uma promessa. Se Deus não guardar as promessas de Deus na sua vida, o diabo rouba elas. E é necessário permanecer aliançado. Por quê, pastor? Porque por várias vezes na palavra de Deus, o Senhor ele trata o relacionamento dele com Israel como um marido e uma esposa. Nós, como homem, nós temos esse senso de proteção. Escuta aqui, marido. Levante a sua mão. Deixa eu falar algo para você. Você sabia, segundo a psicologia, que quando uma mulher se casa, uma das coisas fortes que ela busca é proteção. A mulher ela gosta de se sentir protegida. Isso é dela. Deus colocou nela. Ela é uma adjuntora. Agora, se nós, humanos, temos esse senso de proteção pelas nossas esposas, você imagina ele. Você imagina você aliançado com o Senhor e o inferno se levantando contra você, e quando Deus olha e fala assim: está se levantando contra a minha esposa?
Quem tem aliança tem proteção. Vou repetir mais uma vez: quem tem aliança tem cuidado. Se isso for uma verdade, glorifica o nome do Senhor. A tua casa tem aliança? A tua casa tem aliança? A tua casa tem aliança? Nos umbrais da tua porta tem o sangue do Cordeiro. Então por que você está se preocupando do diabo vir lá e querer destruir a sua casa? Não vai tocar, irmã Priscila. Não vai tocar por causa do sangue. Tem aliança na sua casa, meu irmão. Tem aliança na sua vida. Por que depois de tantos ventos a sua família está de pé? Por causa da aliança. Aliança com Deus traz proteção. Então precisamos estar sempre aliançados. E a promessa que é gerada, quando você tem aliança com Deus, Deus ele está gerando coisas na sua vida. Irmãos, todos os dias Deus está gerando algo. Porque alianças faz gerar. E o inimigo não toca. O inimigo não mata. Ele pode até armar, mas ele não consegue matar uma promessa de Deus, a qual existe uma aliança, a qual existe uma aliança que não tem rasura, não tem emenda. A aliança está firme. A aliança não está frouxa no dedo, que qualquer coisa pode cair, colocar, cair. Não, a aliança está firme. Eu fui entrar na UTI com a irmã Laura, aí a moça falou assim: tem que tirar a aliança. Eu falei assim: só se eu cortar o dedo. Por quê? Porque eu casei e eu tinha 75 quilos. Hoje eu tenho 90. Então o dedo cresceu, moça. Tem jeito de tirar não. Mas na verdade, eu não quero tirar. Você quer tirar? Nós não podemos tirar a aliança que nós temos com Deus da nossa mão. Glória a Deus, querido. Porque quando o inimigo olha, ele vai olhar para a aliança. No lugar que a gente for, meu Deus, não sei por que eu estou parado nesse assunto, mas vou ficar por aqui até o Senhor me liberar. Quando você vai em um lugar, querido, os solteiros e as solteiras te respeitam porque olha para o seu dedo. O inimigo, quando te olha, ele vai procurar no seu dedo se tem aliança com ele. Aleluia, alguém entendeu isso aí? Glória a Deus. Tem aliança, eu não posso tocar. Eu não posso tocar. Eu já convivi com várias pessoas que faziam trabalhos, macumbeiros se converteram. Já convivi, já sentou comigo o pastor que era macumbeiro na minha sala. E teve um dia que um pastor me falou assim: pastor, a gente foi fazer um trabalho para um crente. E o trabalho era grande, tanto para o crente como para a igreja. Queria fechar uma igreja. Irmãos, eles reuniram para fazer esse trabalho, reuniram para bater tambor. E batia, e batia, e batia, e nada acontecia. De repente o demônio vem lá onde eles estão e fala assim: para tudo. Não adianta fazer trabalho para essa igreja aí não. Mas por que não adianta? Eles não param de orar. Há fogo naquele lugar. Alguma coisa há no mundo espiritual que respeita pessoas que têm aliança. A Bíblia diz que no meio dessa perseguição, o menino começou a crescer. E de repente, a Bíblia fala que Joquebede não conseguiu mais esconder o menino. Não conseguia mais esconder Moisés. Então ela teve uma atitude. A atitude de fazer um cesto, colocar betume. Betume é como se fosse, irmãos, um barro, uma argila que não deixa água penetrar dentro daquele cesto. Há uma proteção para aquele menino. Faz aquele cesto, coloca o menino dentro. E a Bíblia fala que coloca entre os juncos, no rio Nilo. Deixa o menino lá. Deixa eu te contar aqui uma inverdade, que a gente vê em muitos filmes. Nos filmes, quando vai citar essa passagem, nós vemos nos filmes que a Joquebede, junto com Miriam, pega o Moisés e coloca no rio, e o rio sai descendo, e as bocas do jacaré vão assim, querendo comer o cesto e não consegue.
A gente vê nos filmes dessa forma. Você acreditava dessa forma? Que jogou no rio e o rio levou lá para a filha de Faraó? Quem acreditava aí? Levante a mão. Muita gente acreditava. Era igual um rapaz que trabalhou aqui na igreja, um servente que trabalhou com a gente aqui na igreja, e de repente ele queria debater Bíblia, ele debatia muita Bíblia com o Benilson. Irmãos, eu ficava aqui do lado, eu nem abria a boca, eu falei, não vou falar nada não. Até que um dia, ele falou que o primeiro milagre que Jesus fez, ele tinha 12 anos, quando ressuscitou um passarinho que estava morto na beira de uma praia, pegou o passarinho com 12 anos, ressuscitou e o passarinho saiu voando. Eu falei assim, espera aqui querido, eu vi esse filme também. Esse aí também eu assisti. Esse negócio aí tá no filme. Onde que está escrito um negócio desse aí? Se a Bíblia eu falei para ele, se a Bíblia diz que Jesus precipiou os seus sinais em Caná da Galileia, o primeiro milagre transformar água em vinho no casamento. Amém? Muitas vezes você acredita naquilo que você está vendo, mas não foi dessa forma. Joquebede não colocou o cesto e o rio saiu levando até a filha de Faraó. A Bíblia diz que ela colocou o cesto entre os juncos. Ela sabia o lugar que ela estava colocando o menino. Então, se ela sabia o lugar que ela estava colocando o menino, sabe o que está acontecendo aqui? Esta mulher, essa família, antes dela fazer este ato, eles fizeram uma programação, um plano. Isso aqui, irmãos, isso aqui é planejado. Isso aqui, irmão Júnior, não foi de qualquer jeito. Deixa eu colocar lá e ver o que é que acontece. Irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Para essa família proteger, irmãos, essa chamada, proteger essa promessa, sabe o que é que eles fez? A família estava em um tempo de dificuldade. Às vezes é a realidade da sua família. Às vezes você está num tempo de dificuldade no seu casamento, um tempo de dificuldade na sua casa. Às vezes essa situação é a situação de você hoje. A família está vivendo um tempo de dificuldade. Mas tem 3 coisas que eu vou compartilhar aqui, que nós temos que fazer, querido, para alcançar, irmãos, a vitória do Senhor e a nossa promessa não ser morta. 3 coisas que eu vejo que essa família fez. A primeira coisa foi, eles sentaram na mesa. Diante do faraó que estava lá fora querendo matar o menino, ele se senta na mesa. Joquebede senta na mesa, junto com seu esposo, junto com sua filha Miriam. Ele senta na mesa para quê, pastor? Irmãos, para colocar um plano em prática. Sentar na mesa significa o quê? Significa comunhão. Sentar na mesa significa unidade. Sentar na mesa significa união. A minha família está passando por uma dificuldade. Mas o que você está fazendo, querido? Você está unido ou você está dividido? Você está sentando na mesa ou você está espalhando? A dificuldade está aí. O inimigo está aí querendo destruir tudo. E o que a gente está fazendo dentro da nossa casa? Ele está aí afrontando, querendo tirar as promessas, querendo tirar a nossa vida, querendo tirar a nossa salvação. E em vez da gente estar em unidade, sentado na mesa, conversando, irmãos, conversando sobre um projeto para vencer, para guardar aquilo que Deus nos entregou, nós estamos o quê? Totalmente fora, totalmente sem rumo, totalmente dividido. Como é que a gente vai vencer, querido? A primeira coisa que eu aprendo com essa família, eles sentaram na mesa. Então, querendo ou não querendo, o tempo de dificuldade está aí. Querendo ou não querendo, vai ter que sentar na mesa. Vai ter que sentar na mesa, irmão, não adianta. Vai ter que buscar a unidade do Senhor, porque unidos nós somos mais fortes. Vai ter que se unir em tempo de dificuldades, porque senão a gente não vence. Vai ter que trabalhar, querido, alinhado, porque senão a gente não vence. Senão ele entra e rouba as promessas. Sentaram na mesa. Irmãos, imaginando eu aqui, porque a Bíblia fala muito sobre essa questão da Joquebede. Se alguém souber, eu sou humilde para entender e para falar que eu não sei nenhum nome desse marido da Joquebede. Não sei se tem algum lugar na Bíblia que fala o nome dele. Mas o que eu vejo através do texto é que eles sentaram. Irmãos, e vamos imaginar aqui que Joquebede,
essa mulher guerreira, sábia, sabendo quem era o menino. Quando a Bíblia fala o menino era formoso, ela já sabia que o menino tinha alguma coisa diferente. Ela começa a conduzir uma reunião. Gente, Faraó está aí. Agora ele entra nessa casa para matar esse menino. Está querendo tirar a vida desse menino. Eu tenho um plano. Miriam olha para Joquebede e fala: mamãe, pode falar que nós estamos ouvindo. E ela começa a falar: nós vamos fazer um cesto. A gente vai colocar betume sobre ele para a água não entrar no cesto. A gente vai ter que confiar no nosso Deus, porque a gente vai colocar esse menino dentro desse cesto. Faraó está procurando esse menino e nós vamos entregar esse menino. Esse menino vai parar nas mãos da filha de Faraó. Olha a confiança desta mulher. O que queria matar estava procurando, e ela estava preparando para entregar o menino para a filha daquele que queria matar o menino. Isso é confiança ou não é? Fez o cesto. Miriam, você tem uma tarefa, Miriam. O que, mamãe? Nós vamos colocar o cesto lá no junco. Sabe aquele junco? Lá na beira do rio, que aquele lugar era o lugar onde a filha de Faraó ia lá para tomar banho, passear com as suas moças. É aquele lugar, nós vamos colocar de maneira estratégica. Sim, mamãe. Qual que é a minha função? A sua função é você ficar olhando. Na hora que ela vir, que pegar o menino, você vai lá onde ela está. O menino provavelmente vai chorar. Vamos ouvir o choro do menino. Na hora, filha, que pegar o menino, que ela pegar o menino, você vai chegar junto dela e vai falar assim: eu conheço alguém que pode criar o menino para você. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Tem alguém entendendo esse mistério aí? Glória a Deus. Filha, no momento que ela pegar, você vai se apresentar. Você viu que Miriam esperou? Por que Miriam não voltou para casa? Por que Miriam esperou o momento certo? Porque já tinha um plano que foi bolado na mesa. Sem união, sem sentar na mesa, sem unidade, não tem direção, não tem plano, não tem propósito, não tem estratégia contra o inimigo. Muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor, que as legiões de anjos façam tudo, e a gente não faz nada. Mas nós vemos aqui que há uma parte que você tem que fazer, porque o Espírito Santo é com você, porque é uma sabedoria sobre a sua vida. Glória a Deus. Analisando esses pontos, nós vemos, pastor, que estava tudo planejado. Ela se apresentou no momento certo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, com essa família que estava passando um tempo de levante e dificuldade, primeira coisa, sentar na mesa. A segunda coisa, conversar. A segunda coisa, falar. Olha, nós estamos com essa dificuldade no financeiro, nós estamos com essa dificuldade com o menino, nós estamos com essa dificuldade na área sentimental, nós não estamos bem, nosso casamento não está bem, nós estamos com dificuldade nisso, nisso, nisso e nisso. Aí fica dois mudos dentro da casa. Aí fica tudo se evitando. Irmãos, quem conhece a sua vida é o Senhor. Estou pregando aqui aquilo que o Espírito coloca aqui, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes não há diálogo, não há sentar na mesa, e tem coisas para ser resolvida. Como é que vai traçar um plano? Como é que vai ver um caminho se não tem conversa? Uma das maiores ferramentas que Deus nos deixou é a comunicação. Quando você conversa, conversa é diferente de briga, conversa é diferente de discussão, é conversa construtiva e não conversa destrutiva dentro da casa, construtiva. Mas está acontecendo isso aqui, vamos nos unir. O que nós podemos fazer? Podemos fazer isso, isso, isso. Quando vocês sentam na mesa, quando eu sento na mesa na minha casa, sabe quem que senta na mesa? A presença do Espírito Santo. Ele começa: meus filhos, eu vou aqui, ó. Eu vou falar o coração de vocês, eu vou alinhar vocês, e todo mundo vai conversando, vamos fazer isso, 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 isso. E de repente, querido, eu sou uma pessoa, todo mundo olha para mim, para minha esposa, e fala assim: são dois meninos. Para onde a gente vai assim? Fala: são dois meninos naquela igreja, são dois meninos que já tem 13 anos de casado, vai fazer 14.
Irmãos, eu sei o que é uma casa e um casamento. E agora com a filha de 2 anos, estou provando de coisas que eu não sabia. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você provar. É por isso que a Bíblia fala assim, Lohane: provai do Senhor e saber que Ele é Deus. Provar do Senhor não é conhecer um Deus através da boca do pastor Rivaldo ou de alguém no YouTube, não, conhecer a Deus é pessoalmente. Eu conheço ao Senhor, não de ouvir falar, eu tenho vida com Ele. E é necessária essa comunicação. Oração é comunicação. Se tu não ora, tu não comunica com Deus. E se a gente não comunica com Deus, como que Ele vai falar? Como que Ele vai mostrar aquilo que a gente tem que fazer? Na nossa casa é dessa forma. Se a gente não senta, se a gente não conversa, se as coisas estão acontecendo, o negócio está desandando, irmãos, o inimigo está ali atacando e a gente não faz nada. Como que Deus vai nos apontar uma direção se não há comunicação? Comunicação é algo forte, que o diabo tenta, irmãos, parar a comunicação dentro da casa. Às vezes gera uma coisa lá, querido, e de repente eu estou para um lado, eu estou para o outro, ninguém se comunica. E presta atenção numa coisa aqui, irmãos, sabe qual é uma das maiores ferramentas, uma das maiores virtudes que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode ter? Irmãos, é uma palavra chamada humildade. Porque eu tenho que ter humildade para reconhecer quando eu erro. E vou lá e falo: me perdoa. Pode chegar na pastora ali, queridos. Quando eu falar alguma coisa que ela não gosta, irmãos, ali eu já vou, passo um tempinho. Não é dia não, irmão, é no mesmo dia. Porque Paulo diz que você não pode ficar dias dessa forma não, que o diabo entra no meio. Querendo ou não querendo, tem que resolver no mesmo dia. E se você não quiser resolver no mesmo dia, tu não vive a palavra. Tem como correr da palavra de Deus? Tem como correr dela? Irmãos, errou, falou uma palavra, alguma coisa, tem humildade para falar: me perdoa, eu errei. No momento que você faz isso, você tira, você dá um tapa na cara do diabo, você pisa na cabeça dele, ele não pode fazer nada na sua vida. Glória a Deus, aleluias. Humildade, perdão, fazer aquilo que a Bíblia pede para fazer. Querido, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Então eles planejaram. E quando a gente planeja algo e coloca em Deus, o Senhor está na frente para realizar, porque foi feito nele. Aquilo que foi feito em Deus, Deus vai trabalhar para que aconteça nele. Agora faz sem Deus e não conversa com Deus e não... Aí quer que dá certo? Ué, aí quer que dá certo as coisas? Olha aqui, ó. Mesa, unidade, comunhão. Na mesa houve um plano, houve um projeto. Terceira coisa que eu aprendo: diante da dificuldade, diante do levante, sabe por que esse plano aqui deu certo? Porque toda a família dentro daquela casa foi envolvida naquilo que Deus queria fazer. Você prestou atenção aqui que a Joquebede envolveu a menina? Joquebede com o esposo lá planejando. O menino estava lá no rio, mas a menina fez parte daquilo que Deus queria fazer. Houve um envolvimento de toda a casa no livramento que Deus queria dar.